Já estamos de volta, tá vendo, Ricardo? Já estamos de volta aí com o nosso Tá Na Hora Maranhão ao vivo pela Difusora e começa agora a nossa resenha com a participação deles. Olha, já deu até spoiler aí. Ricardo Marques e John Cotrim, que estão chegando agora para nossa resenha, afiados, afinados e afiados também, com muitos assuntos aqui dos bastidores da política local, estadual e, olha, tá vendo? Rapaz, Antero não perde tempo, hein? E também a alfinetada, hein, Antero? Alfinetada aí, porque esse pessoal... Pois é, esse pessoal aqui, o John Cotrim e o Ricardo, eles não perdoam. E vão trazer essas informações aqui com a gente no nosso Tá Na Hora. Senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Olavo, Ricardo, os nossos telespectadores, boa noite. Não é uma satisfação, um prazer estar aqui mais uma vez, aqui no Tá Na Hora, para a gente tratar dos assuntos da política que aconteceu hoje, não é? E nosso abraço todo especial aí. O pessoal também do YouTube, da internet, também que a gente tem uma grande audiência. Olavo e Ricardo, né? Na internet, no YouTube. O pessoal vai lá ver depois no YouTube. Fica aqui o nosso registro e agradecimento pelo prestígio da audiência. Maravilha. Ricardo. Boa noite, Olavo. Boa noite, John. Boa noite a todos. Satisfação a gente aqui mais uma vez e hoje com a história de bruxo e tudo, né? Feiticeiro e tal. Que história é essa, meu irmão? Vai rolar aí. Ai. Mas já sabe. Então fica por aí para você saber dessa história. Que história é essa, hein? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Vamos começar porque, olha, os partidos União Brasil e PP estão rompendo, isso mesmo, rompendo com o governo do presidente Lula e em 30 dias ministros devem deixar os seus cargos, né? Pois é, sobrou até para o maranhense André Fufuca. Ricardo, explica pra gente. Olavo, isso já era meio que aguardado, né? O PP, o União e o PL, eles têm já como meta ter uma candidatura adversa à do presidente Lula, que vai tentar a reeleição, né? O curioso é essa turma ter ficado tanto tempo ainda, né, no governo e o Lula ter permitido. A gente sabe que no caso da permissão do Lula tem a ver para atenuar os choques lá no Congresso, né? O governo tem apanhado bastante, sobretudo na Câmara dos Deputados, né, onde o Centrão domina. E para não ter tanta pancadaria, o governo manteve ali a turma nos ministérios, né? Mas sai o André Fufuca do Esporte, o Celso Sabino do União, só que outros ministros continuam, né? Os ministros ligados à União Brasil seguem no governo, não como indicados do partido, indicados pelo Davi Alcolumbre, né? E outros figurões em cargos importantes, mas não no primeiro escalão, permanecem, inclusive com autorização do partido. Olha, eu já falei aqui, falei no expediente final sobre esse tema. Se o seu partido procura um rumo diferente, vai ser antagônico ao projeto do governo, é de bom tom, eticamente até, que você renuncie, né? Sai, deixa, entrega, chega de tanto apego aos cargos, né? A gente sabe que um ministério é importante, dá visibilidade, né? Tanto tá aí o Fufuca, né? O Fufuca, depois que virou ministro, já virou até pré-candidato ao Senado, né? A força do cargo, ela influi muito. Mas o governo precisa ter pessoas aliadas que, claro, o objetivo da política é a busca ou a conservação, a manutenção do poder. E a manutenção do poder para a turma aí que está no governo é a reeleição do Lula, né? E tem muita conveniência, né, Ricardo? Como você falou, muita gente fica ali no cargo só por causa daquele momento, aí logo depois, quando vai se desenhando ou chegando perto da eleição, quando o negócio pega, né, de vez mesmo, aí o pessoal vai se distribuindo, não é bem assim, aí já vai cada um para o seu rumo e quem era governo já vai se distanciando como agora, já está pertinho, né, já o quê? Um ano para pegar mesmo a questão da eleição, aí todo mundo já vai se distribuindo, já vai indo para os seus campos, até porque esse lado, né, John, deve fazer oposição ao governo, ao presidente Lula, né? Os caras ficam 3 anos, quase o governo todo, né? Isso. E agora que decidem, não, a gente não quer mais, vai sair porque a gente não concorda com isso, com aquilo. No final, não é? E muitos já se locupetaram, né, desses cargos aí do governo federal, porque a gente fala de ministro, mas não é só ministro não, gente. Tem vários cargos do âmbito federal, não é? Por exemplo, no Maranhão tem vários cargos federais. Tem INCRA, né? Tem IBGE, tem isso, tem aquilo, são cargos federais, você sabia disso?
Inclusive, o próprio Ciro Nogueira tem indicação do presidente da Caixa Econômica Federal. Ciro Nogueira é presidente do PP. A União Brasil tem vários cargos federais. E aí eles pediram, né, determinaram hoje, nessa reunião lá do PP com a União Brasil, todos os filiados têm que entregar seus cargos agora. Né? E quem não entregar os cargos, inclusive os ministros, vão ser punidos, vão ser disciplinados, aquela coisa toda, não é? Mas a gente sabe que muitas vezes falaram isso o tempo todo como jogo de cena. O Celso Sabino e o Fufuca tinham um acordo para eles ficarem até em abril, que é o prazo de desempatibilizar, de sair para concorrer ao Senado, por exemplo, aqui no Maranhão, o Fufuca. Mas agora não, vamos antecipar para dizer que a gente não se ficou até já próximo da eleição, para não dizer que a gente apenas quis se completar do governo. Mas a gente sabe, gente, que Centrão, esses partidos são fisiologistas, não é? Eles vão aproveitar o máximo que podem. E agora, além disso, essa questão, eles também declaram apoio, aí se juntam para o projeto de anistia. Foi a pauta de hoje que eles trataram. O Ciro Nogueira deu uma declaração dizendo que o Fufuca é um homem de partido e que ele espera que o Fufuca deixe o cargo, deixe o Ministério do Esporte, não é? O Fufuca e o Celso Sabino no turismo ainda vão se reunir com o Lula para falar com ele, né? Presidente, não vai dar mais, a não ser que você queira indicar como uma coisa pessoal, uma indicação pessoal tua. Não é? Assim como o Davi Alcolumbre indicou alguns ministros, mas eu acho pouco provável, não é? Que o Lula, inclusive na última reunião, ele já deu recados, né? Estava insatisfeito, quem não quisesse defender o governo dele que saísse, né? Recado para os ministros do PP e do União Brasil. E fez uma fala dizendo que não gostava do Rueda, que é o presidente do União. Aí parece que o Rueda se incomodou, rapaz, já que o presidente disse isso, aproveitar essa deixa logo, vamos logo deixar o governo, vamos logo romper, não é? Agora a pergunta vão para onde, não é? Ainda não se sabe quem vai ser o candidato, Olavo e Ricardo. Eles querem o Tarcísio de Freitas. É o queridinho... O Centrão quer, né? O Centrão quer, é o queridinho deles, é o Tarcísio de Freitas. Mas, por outro lado, tem um Bolsonaro que não quer, que é o Eduardo Bolsonaro. Sim, que já havia falado isso também. Exato, Ricardo. O Eduardo Bolsonaro está trabalhando para que não seja o Tarcísio, não é? O Eduardo Bolsonaro não quer que seja o Tarcísio. Ele está atrapalhando. Atrapalhando, exatamente, não é? E aí eu fico sem saber o que fazer, né? O PL com o Valdemar, aí tem o Rueda, tem o Ciro Nogueira. Para onde é que a gente vai? Quem são os candidatos? Não é? Tem o lá de Minas Gerais, não é? Que está se colocando como candidato. Tem o Ratinho Júnior, tem aí o próprio Tarcísio, tem o Caiado lá de Goiás, tem o Zema. São esses nomes que a gente não sabe como é que eles vão decidir. Né, do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Ele ainda vão sentar. Vai sair? Deve sair? Também deve sair do Eduardo Leite? Está se cogitando. Está se cogitando, não é? Então, assim, o certo mesmo que eles querem é o Tarcísio. Se não for o Tarcísio, acho que sai todo mundo e no segundo turno eles se unem. Agora, com tantos nomes assim, Ricardo, a direita e a extrema-direita devem se pulverizar, né? Porque, assim, a gente vê a esquerda muito centrada na figura do presidente Lula, que deve se fortalecer ali, na figura do presidente. E agora, com tantos nomes assim, pode ficar até mais complicado para a própria direita, né? Para a direita e a extrema-direita, que é o lado do bolsonarismo, né? Olavo, o segundo turno, ele é praticamente, a título de hoje, o segundo turno, ele é praticamente inevitável, né? O país está dividido, a esquerda vai quase toda aí, 90% vai mesmo com o Lula. A direita, ainda que coloque aí 5, 6 nomes para disputa, no somatório geral vai dar o segundo turno, né? É muito difícil o Lula alcançar isso, mais de 50%. Dos votos válidos, né? A gente viu na eleição passada, notadamente o segundo turno foi decidido num empate técnico. Se fosse uma pesquisa de opinião, 2 milhões de votos de diferença numa pesquisa de opinião seria considerado um empate técnico. E essa é a tendência que a gente vê para as eleições do próximo ano. É como se fosse ali dentro da margem de erro, né? É basicamente o que diziam muitas pesquisas, inclusive dentro ali da própria margem de erro que davam ali naquele momento. Vamos seguir aqui com os assuntos. Aliás, deixa eu falar aqui, porque eu prometi para o pessoal que eu ia hoje dar uma adiantada nas mensagens. Marçal, deixa eu falar aqui, ó. Boa noite. Tem gente falando aqui, falando de ideologia partidária e de oportunismo. É o Antônio Aires, do Novo Quatraque, tá ligado no programa. Ele diz que o problema
O grande problema político é a manutenção do cargo e poder em detrimento da melhoria do povo. É verdade, viu? Verdade. Muita gente que fica aí apegado a cargo e não está nem aí para o povo. Alguns políticos, hein? O que vemos é que não há ideologia partidária, e sim Exatamente. Eu não diria nem alguns, viu, Olavo? Eu diria a maioria. Infelizmente, a maioria só pensa no próprio umbigo. Tem razão, telespectador. Você viu aí, não tem ideologia, né? Aí o eleitor que tem aquela parte ideológica, que defende, que bate no peito e tal, que muitas vezes que vai arriscando até a própria segurança em manifestações e não sei o quê. Eu tô falando tanto de direita quanto de esquerda, né? E aí eu às vezes eu vejo muitas pessoas assim, sabe, com afinco. E aí você vê, o político lá, será que ele faria aquilo que o eleitor faz? Nunca. De ir lá, né? Do 7 de setembro, estou vendo a convocação, não estou criticando de ninguém aqui, estou falando de relação a isso, né? Porque muitas vezes, vamos embora. Aí quando você chega lá, o político se expõe dessa forma. Você vê aí, muda de cargo, uma hora está com o presidente Lula, daqui a pouco está abraçando o Bolsonaro, que é isso? Para mim, o eleitor que briga por político, na minha opinião, é um abestado, né? É o maluco, como o Bolsonaro disse, né? Tanto faz se ele é de esquerda ou de direita. Você vai brigar por político, meu irmão? Olha só, daqui a pouco a gente volta para o nosso WhatsApp, 21069403, é o número do nosso Zap, a sua opinião aqui é muito importante. Mas antes, deixa eu falar do próximo assunto, porque hoje foi mais um dia de troca de gentilezas na Assembleia Legislativa entre os deputados governistas e da oposição. John Coutrinho, a cada dia, novos fatos e ataques de ambas as partes. Olha, o negócio ali tá complicado, hein? Intensifica a cada dia. E hoje os deputados... O Otelino Neto, que é deputado de oposição, e o deputado Adelmo, que é deputado da base do governo Brandão, eles trocaram ali, como vocês falaram, gentilezas. E o que acontece? O deputado Adelmo ali fez uma provocação ao Otelino Neto, né, perguntando ao Otelino Neto até quando o Otelino Neto ficaria com o Felipe Camarão. Felipe Camarão, pré-candidato a governador do PT, que é vice-governador hoje. Porque ele rememorou alguns episódios, Olavo, em que o Otelino estava com o Everton, depois não estava mais com o Everton, desertou. E aí o Adelmo, para resumir, aí disse que o Otelino é aquela espécie de bruxo, né, que enfeitiça as pessoas, que convence as pessoas e convence algumas delas, entre os colegas dele, né, e depois acaba desertando, apartando. Vamos ver a fala aí que a gente tem um corte, vamos ver. O Felipe Clã botou uma coisa que eu acho que é muito importante. O deputado Otelino Neto é um bruxo. É um bruxo. Porque consegue enfeitiçar as pessoas. Ele enfeitiça as pessoas e encaminhou o fim de uma carreira de um jovem político. O vice-governador Felipe Camarão. Porque eu não vi, e eu quero dizer, deputado Otelino, que fique gravado, eu estou caminhando ao lado do secretário Orleans Brandão. Vou até o fim, até o final da vitória, porque nós vamos vencer as eleições, nós iremos vencer as eleições. Mas Vossa Excelência vai até onde? Acompanhando Felipe Camarão. Até que dia? Esse aí foi o deputado Adelmo Soares e a gente vai acompanhar agora o deputado Otelino Neto. Deputado Adelmo, Vossa Excelência, eu vou me permitir não esticar esse debate, mas quem quiser conhecer o deputado Adelmo, querido deputado Neto Evangelista, pode perguntar para a deputada Cleide Coutinho. Talvez ela tenha a disposição de dar um depoimento que deu para o deputado Rodrigo, ali em meados de 2018. Mas não sei se a deputada Cleide está aqui, em São Luís ou em Caxias. O deputado Rodrigo até me autorizou. Quem não tiver a oportunidade de conversar com a deputada Cleide, pode conversar com o próprio deputado Rodrigo. Mas, se por alguma razão não quiser ouvir o deputado Rodrigo, pode ouvir o ex-prefeito Fábio Gentil, hoje secretário de Estado. Ou pode ouvir o Paulo Marinho Júnior. Não vou sugerir que escute o deputado Catulé, porque nós somos colegas de bancada, talvez não seja conveniente. Enfim, sigamos a assuntos úteis para o Maranhão. Mas e aí, o que ele tem para contar do deputado Adelmo? Eu acho que o Otelino quis se referia como o deputado Adelmo falou que o Otelino, que apoiava o Everton, depois desertou, não é? Ele quis também se referir ao Adelmo, que o Adelmo também já mudou de
posicionamentos, não é? De lado também. E aí o próprio Adelmo também respondeu, mas esses posicionamentos que eu mudei, o Adelmo disse, foi pedido do próprio Flávio Dino na época, né? Ele quis justificar essa fala do Otelino. Talvez seja nesse sentido aí, já que um está acusando o outro, não é? De uma hora estar de um lado, depois está do outro, que muda, não é? E aí foram essas falas aí. Mas é certo que o Adelmo, o deputado Adelmo e o Otelino, eles têm ali feito embates bastante calorosos, não é? O deputado Adelmo tem feito um contraponto, o deputado Otelino, e muitas das vezes a base ali da oposição sai em defesa do próprio Otelino. Hoje, no caso, o próprio Carlos Lula, em que o Carlos Lula disse que o Adelmo foi secretário do Flávio Dino, que estiveram ali juntos, não é? Agora o Adelmo mudou de lado, que agora ele é brandonista, não é? Que relega o passado do Flávio, relega, né, as ações do Flávio. Então, assim, está esse embate está nesse nível, né? Lá na Assembleia, mais uma vez, entre dinistas e brandonistas, né, Ricardo? E o deputado Otelino sempre muito incisivo, né? Ele é um opositor quanto mais. O Otelino vai para cima mesmo. Muitas das vezes, alguns deputados não conseguem rebater, né? Porque o Otelino tem mais experiência, foi presidente da casa. Mas o Adelmo tem tentado exercer essa função ali de contrapor o Otelino. E ele tem, inclusive, entrado nessa questão de apoios, mudanças de posicionamentos. E aí, Ricardo? São dois grandes tribunos, né? Acho que quando você tem dois oradores desse nível, isso de certa forma, abrilhanta o debate no plenário, né? São dois excelentes oradores. O Adelmo pega num ponto que fica marcado na história do Otelino, né? Quando ele fez isso, lá atrás, ainda na pré-campanha lá do Everton ao governo do Estado, em 2022, eu disse na época, olha, o tempo pode cobrar caro essa postura do Otelino hoje aqui, né? Quando o Otelino fazia juras de amor eterna para o Everton e da noite para o dia passou a apoiar a candidatura do Brandão para o governo do Estado e depois soube-se que em troca recebeu aí a primeira suplência do Flávio Dino, né? O Flávio Dino tinha uma eleição tranquila, garantida para o Senado. E aí, com a ida do Flávio para o Supremo, hoje é ministro do Judiciário, o Otelino tem uma sobrevida pelo menos até 2030 com a mulher senadora, né? Agora, isso também não diminui a importância dele no cenário político estadual do Maranhão. O Otelino tem cacife eleitoral para pleitear aí uma vaga na Câmara dos Deputados, me parece que esse é o projeto dele. Eu considero um nome extremamente competitivo. Essa mudança de grupos que ele se refere ao Adelmo, eu conheço essa história toda lá de Caxias. Você mudar de grupo depois de que termina o campeonato não tem problema nenhum. Você está aqui no grupo, na outra eleição você está em outro grupo, isso perfeitamente faz parte do jogo. O feio é fazer o que o Otelino fez e a Elisiane, né? A Elisiane, que não tem o cacife que o Otelino tem, hoje está aí numa dificuldade grande tentando se posicionar na sucessão, ela que é senadora, né, que tentando aí buscar a reeleição, está muito complicada a situação da Elisiane, por conta também desse mesmo ato que ela praticou lá atrás. Gente, o tempo é perverso, o tempo, ele cobra. Exatamente. Deixa eu aproveitar esses minutos finais para falar de um assunto muito comentado, aliás, o assunto do dia, da pauta nacional. Ricardo, hoje está sendo o primeiro dia do julgamento da trama golpista de 2022 na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Como é que estão se comportando até o momento? Fala pra gente. Dentro do esperado, né? Nós tivemos um advogado hoje que puxou o saco dos ministros, que eu vou te dizer, esse cara deve estar doendo o saco, viu? Chamou o cara de atraente, não é? Não, chamou de tudo, puxou o saco de ministro, foi 20 minutos o advogado passou puxando o saco dos ministros, mas é do jogo, né? Tentando ganhar a simpatia dos caras que vão decidir. Mas é muito pouco provável, Olavo e John, que esse julgamento termine agora. Por quê? Porque se tiver um voto divergente, um voto a favor do réu, pode ensejar aí novos recursos, né? E aí a gente vai assistir mais essa novela. Eu não creio
que seja uma decisão unânime pela condenação. Daí eu acreditar que a gente vai ter ainda novos capítulos. E a novela está só começando, Só né? começando. Só começando. Vai até o dia 12, a gente tem muita notícia daqui para lá. E aí, ó, o Marconi, ele tá fazendo pergunta. Rapaz, o pessoal aqui participa mesmo. Ele tá perguntando por que o Lula não pode sair na rua. Pergunta. Amanhã a gente fala sobre isso. Tá, amanhã a gente fala sobre essas questões nacionais. Eu lancei logo uma bomba no final do jornal para você ficar aí pensando e aí participar com a gente amanhã, hein? A gente termina aqui. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. Até amanhã, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.